Vamos lá então para a classificação. Olha só, sujeito ativo é o militar, sujeito passivo é administração militar, dolo, ok? Ah, professor, mas eu tenho uma culpa implícita? Tem, tá? Nós temos uma culpa implícita, mas não expressa, tá bom? O elemento objetivo, a conduta é deixar de responsabilizar o subordinado ou não podendo deixar de comunicar quem tem a competência para tal, tá? Este crime visa resguardar o que é a moralidade, né, da administração militar, e este crime recai sobre o quê? Sobre a infração não apurada, ok? Vai recair sobre a infração não apurada. O momento consumativo é com a prática da omissão, né? Com a prática da omissão em não responsabilizar quando tem a competência ou não comunicar o superior, não comunicar quem tem a competência para apurar o fato, tá? E a tentativa, ela não é admissível, é um crime omissivo, tá? É um crime formal omissivo, nós não vamos admitir a modalidade tentada, ok? Ou o agente deixa de responsabilizar e já praticou o crime, ou não podendo, ele deixa de comunicar quem tem competência para tal. Neste momento, já praticou o crime de condescendência criminosa, ok? Então, condescender é o mesmo que fazer vistas grossas para um ato infracional, tá? Para uma infração praticada no exercício da função pelo subordinado, tá? Continuando aqui, galerinha, olha só, nós temos, acredito que é o nosso último criminho aqui, último ou penúltimo criminho deste bloco. Não inclusão de nome em lista, ok? E esse crime aqui, ele tem uma particularidade, né? Ele tem uma certa confusão que ele apresenta para nós em relação à modalidade que ele pode ser praticado. Se ele vai ser praticado a título de dolo ou se ele vai ser praticado somente a título de culpa. Por que uma certa confusão, professora? Porque é o seguinte, pela regra do artigo 33, parágrafo único do Código Penal Militar, nós só podemos falar que um tipo penal admite a modalidade culposa quando estiver expressa a modalidade culposa dentro do tipo penal, conforme nós vimos agora há pouco no crime de condescendência criminosa praticado por negligência. Pois bem, acontece que o artigo 322 nós podemos bem classificá-lo como crime doloso, porque ele tem a conduta dolosa, que é por indulgência, e tem a negligência. Então nós colocamos conduta dolosa, né, praticada a título de dolo, enxergando a culpa de maneira implícita na negligência. Agora, esse tipo penal aqui, ele apresenta a conduta do agente que age somente por negligência. Se ele age somente por negligência, como que eu vou colocar dolo aqui? Aqui eu preciso, invariavelmente, atribuir a prática deste crime à culpa. Não tem como eu falar que uma negligência foi intencional. Não é verdade? Porque eu não teria uma negligência. Eu teria ao não fazer uma omissão intencional, né? Porque o que nós entendemos por negligência? É um relapso, é uma desídia, é um deixar de fazer sem intencionalmente desejar aquilo. É eu deixo para depois, né? Ou é um não prestar a devida atenção naquilo que está fazendo. Então, às vezes não é intencional, às vezes o responsável pela delegacia de alistamento militar, ele não está intencionalmente deixando de incluir na lista, tá, o nome de algum cidadão. Não, por negligência, às vezes ele não prestou atenção e por não prestar a devida atenção, ele não incluiu este nome na lista. Então ele foi o quê? Negligente. Então aqui, esse tipo penal, em que pese, olha que legal, em que pese ele não trazer a modalidade culposa de maneira explícita, nós só conseguimos enxergar a
Nós só conseguimos enxergar a culpa. Com a leitura desse artigo 323, vocês hão de concordar comigo que o legislador quis apresentar aqui somente a modalidade culposa desse tipo penal. Veja bem, se o legislador quisesse apresentar a modalidade dolosa, ele não colocaria isso aqui, ok? Se o legislador, licença um pouquinho, pessoal, isso é muito legal, tá? Se o legislador quisesse que essa conduta do 323 fosse praticada de maneira dolosa, ele não colocaria por indulgência. Como que ele colocaria? O texto seria assim, ó: deixar no exercício de função de incluir qualquer nome em relação ou lista para efeito de alistamento ou convocação militar. Se o legislador quisesse, se fosse o desejo do legislador, apresentar o crime do 323 na modalidade dolosa, ele não incluiria por indulgência. Mas ele incluiu por indulgência e só por indulgência, por negligência. Ele incluiu negligência e só por negligência. O legislador tirou daqui qualquer espaço para o dolo. Só ficou culpa, minha gente. Vocês não concordam comigo? Então, olha só, diante disso, nós vamos fazer uma leitura excepcional desse tipo penal, ok? Então, mesmo que não esteja expressa a modalidade culposa, eu preciso enxergar, eu só consigo enxergar esse tipo penal como sendo culposo e não como sendo doloso. Porque a negligência, ela vem da culpa, ela vem da inobservância do dever de cuidado objetivo. Vem da inobservância no exercício das suas funções, ok? A negligência, ela não advém do dolo. A negligência, ela advém da culpa, ok? Então, vamos juntos fazer essa leitura aqui comigo. Então, ó, deixar no exercício de função de incluir por negligência qualquer nome em relação ou lista para efeito de alistamento ou de convocação militar. Então, pratica essa conduta o funcionário da instituição militar, da delegacia militar de alistamento, ele deixa de incluir o nome deste cidadão, deste homem, para eventual e futura convocação num caso de guerra para a defesa do nosso país. Tá bom? A pena é de detenção até 6 meses. Vamos lá? Olha só, o tipo penal sob análise apresenta uma particularidade, qual seja, somente pode ser praticado na modalidade culposa e representa a conduta negligente do responsável pela delegacia de alistamento militar ou quem esteja no exercício desta função, de não incluir na lista de quem se apresenta, não incluir nome na lista de quem se apresenta para o serviço militar obrigatório, ok? Agora a classificação, olha, coloquei a culpa aqui, galerinha, em caixa alta em verde, diante dessa particularidade que nós discutimos aqui, tá? Então, sujeito ativo é o militar, passivo administração militar, só vemos a culpa aqui, ok? E diante desse artigo, eu quero que vocês leiam, quero que vocês pesquisem, quero que vocês pensem junto comigo. E qualquer coisinha, manda uma mensagem, manda um e-mail para nós conversarmos juntos mais sobre esse tipo penal. Elemento objetivo é a conduta, deixar por negligência, de incluir nome em lista. O elemento jurídico é a regularidade, né, na prestação de serviço militar. Sobre o que recai essa conduta? Sobre a lista, né, de efeito do serviço militar. E que momento este crime se consuma e se admite tentativa? Com a não inclusão de nome. Se admite tentativa, não. Ou ele inclui o nome, não há que se falar em crime algum, ou ele não inclui o nome em lista e o crime já está pronto, acabado e consumado. Galerinha, referente a esses tipos penais, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora, olha só, nós vamos juntos
responder algumas questões, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. Referente a este bloco de aula, felizmente eu consegui trazer algumas questões, ok? Agora, nós temos alguns tipos penais neste bloco, crimes contra o dever funcional, que eles não são tão, assim, preferidos, vamos assim dizer, pelas bancas de concurso. Então, eu não consegui encontrar questões para trazer para vocês, tá? Da aula parte 2 e da aula parte 3, ok? Mas aí eu peço que vocês se empenhem e que vê se vocês encontram. Eu pesquisei, procurei, não consegui encontrar. Mas na nossa aula parte 1 tá tudo ok, tá tudo certinho, tá bom? Lembrem, há temas do direito penal, tanto parte geral quanto parte especial, que nós conseguimos mais questões. Por quê? Porque são temas mais corriqueiros cobrados nas bancas de concurso. E há crimes, por exemplo, na parte especial do Código Penal, que não são tão preferidos pelas bancas de concurso, então a gente quase não consegue encontrar questões. Mas bora lá para o que temos que fazer aqui, certinho? Primeira questão, galerinha, vamos lá, ó. Analise como verdadeiras ou F falsas as afirmativas relativas ao Código Penal Militar. Bora lá, galera, olha só. O oficial da Polícia Militar que for sócio de sociedade comercial, na condição de gerente ou sócio cotista de sociedade anônima, incorre em crime militar? Não, tá? Ele não vai incorrer em crime militar. Não incorre em crime militar, tá bom? Próxima. Quando o policial militar, na função, exige taxa ou emolumento indevido, está praticando crime de excesso de exação? Sim, galerinha, está. Veja bem, sempre que nós falamos, às vezes, em excesso de exação, o aluno imediatamente pensa o quê? Em taxa ou emolumentos devidos, mas cobrados de maneira vexatória. Não caiam neste engano, ok? Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$25. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.